Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do acolhimento, da importância do acolhimento, né? Eu sempre falo sobre a massagem Shiatsu e sobre a Shantala, que são formas de acolhimento, de como a gente pode estar acolhendo os nossos filhos, né? Só que a massagem Shantala, ela é uma massagem que a gente começa a praticar no bebê a partir dos 2 meses. E antes disso, e o que é o acolhimento? O acolhimento e a importância desse acolhimento é desde o nascimento do bebê, ou mesmo antes disso, quando nós ficamos sabendo sobre a gravidez, é já o sentir, é já o receber esse aviso, né, de que nós estamos grávidas. Então, nesse momento, é já ter esse acolhimento. Mas, muitas vezes, nós nos assustamos com esse grande aviso, né, esse aviso tão surpreendente que nós recebemos. Muitas vezes nós ficamos impactadas com isso, porque de verdade é uma mensagem que faz com que nós vamos reavaliar a nossa vida, né? Passado esse susto, a importância, né, da gente realmente entrar em contato com esse serzinho e acolhê-lo nesse momento e falar para ele o quanto que é importante ele na nossa vida. Mas muitas vezes não existe ainda essa conexão, e isso não é nada assim que nos desabone, porque isso acontece. Existe uma confusão interna dentro da gente num momento desse, porque a gente coloca várias coisas da nossa vida nesse momento. Então não é uma coisa errada, tá? Essa confusão, esse sentimento que você tá brotando aqui dentro, porque tudo isso é uma construção, né? A construção do momento da gravidez, do momento que a gente fica sabendo da gravidez, o que tudo isso que como vai mexer na nossa vida, todas as mudanças, se eu estava preparada, se eu não estava, né? Porque a primeira pessoa que é impactada nesse momento é a mãe, tá? Mas e quando essa criança nasce, né? Então, quando essa criança nasce, o acolhimento que nós vamos ter, já que normalmente o que acontece aqui no Brasil ou no Ocidente, na hora do parto, nós temos toda aquela ajuda, né? Um monte de gente ajudando a gente. E quando o bebê é tirado, né? Quando ele nasce, depois que ele vem pra gente. E a importância desse exato momento, desse momento que o bebê chega, né? Até nós, né? É o olhar, né? É o olhar, é você pegar. Muitas vezes você não tem como pegar, né? Por causa que você tá com soro, você tá com os braços imobilizados, mas então, nesse momento, o acolhimento é o olhar, né? Então, o olhar é um acolhimento. E depois o colo, quando ele vem pro colo, esse é o outro acolhimento. E nesse momento, o bebezinho, o que ele vai procurar, a gente sabe que é o seio da mãe. Ele vai começar a sentir o cheiro. Desculpa, gente, deu problema aí na internet, né? Então eu estava falando do acolhimento. Vem quando ele acabou de nascer, o recém-nascido, vem para o nosso colo e procura a gente, procura o seio. Esse é um outro acolhimento. Então, a gente aceitar e deixar que ele venha mesmo e que ele procure,
tá? A importância desses movimentos, a importância do olhar, a importância de você deixar, a importância de você receber e de acolher o bebê nesse momento, o quanto que é importante, né? Porque tudo isso ele vai construindo dentro dele a questão emocional, né? O emocional dele, ele começa a construir nesse primeiro olhar, apesar de que as pessoas falam que o bebê, quando ele nasce, ele não enxerga, realmente ele não vai enxergar direito, mas ele procura o olhar, ele procura o olhar da mãe, e a mãe, é importante que a mãe olhe para o bebê e para os olhos dele, tá? Em todos os momentos a partir de então. E as mãos, as nossas mãos, elas são uma ferramenta importante no momento de acolhimento, né? As nossas mãos, elas vão moldar o corpo do bebê, elas vão levar carinho, elas vão levar a informação do toque na pele do bebê, né? É esse acolhimento, esse carinho é um outro acolhimento que nós vamos fazer. E isso vai fazendo a construção emocional, tá? Quais são os outros acolhimentos, né? Que o bebê vai crescendo, nós vamos, a nossa vida começa a se movimentar de outra forma. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas estão com muita pressa. E mesmo nas crianças maiores, a questão do estudo, a questão da escola e tudo mais. Mas se você simplesmente, quando o seu filho está estudando, você fazer um carinho nele, passar por ele e fazer um carinho, passar por ele e dar um olhar, ajudar, fazer alguma coisa da lição de casa. Isso tudo são pequenas coisas que vão se construindo, que faz parte do acolhimento. Mas o que eu queria falar para vocês era muito da questão da massagem Shantala e do Shiatsu, né? Nesse momento em que a gente começa a trabalhar um ou outro pontinho, que seja do Shiatsu, porque o bebê tá com dorzinha de barriga ou tá chorando muito, né? Esse toque que você faz, esse acolhimento que vai ajudar, né? Que vai ajudar em outras questões, em questões orgânicas, isso vai fazer com que a criança entenda o seu toque, porque o toque do Shiatsu é um toque diferente da Shantala. E essas duas massagens vão fazer com que a sua conexão com o seu filho aumente, melhore, né? Ele vai entender quando você está tocando ele, o que você está querendo dizer, o que você está sentindo e o que ele está sentindo. Quando nós começamos a tocar de formas diferentes, com a massagem Shantala, com a massagem Shiatsu ou alguma outra forma de massagem no bebê, essa informação que a gente leva para a pele dele vai criando conexões neurais, tá? Essas conexões neurais vão melhorar a questão intelectual da criança. Então, a importância desse tipo de acolhimento, porque a massagem também é um acolhimento. Nós saímos para brincar com a criança, é um tipo de acolhimento. Mas na massagem, quando você faz uma massagem Shantala, quando você faz um Shiatsu, você faz com que a sua conexão com a criança e a parte neural do cérebro, ela dê um aumento, ela dá um salto, né? É um salto que vai acontecer na questão neural, na questão cerebral. Então, isso faz com que a criança
tenha mais confiança, tá? E mais confiança em si, confiança na mãe, e daí faz com que a parte intelectual dê um salto, tá? Então essa é a importância das massagens nessa questão do acolhimento, tá? E quando a gente fala em acolhimento também, acolhimento são pequenas coisas que nós vamos mostrando para as crianças, que vai fazer com que ela se sinta bem. Então a gente pedir para a criança, quando você dá um prato de comida e você vê que aquilo lhe agrada, isso é uma forma de acolhimento. As brincadeiras, os cantos, né, as cantigas de ninar, qualquer música de criança que a gente cante, né, que faça uma conexão com a criança, isso daí vai fazer com que ela se sinta acolhida. E por que o acolhimento é importante para a criança? Porque isso vai fazer com que ela cresça uma criança segura, uma criança que vai amadurecer com muita confiança em si e segurança. Não, a gente não precisa ficar 24 horas perto de uma criança fazendo as coisas, esse tipo de coisa, mas um pouquinho só que a gente faça já vai ser importante para que ela cresça uma criança saudável. Por quê? Porque o acolhimento que a gente faz com que o sistema imunológico da criança melhore, tá? A gente acha que não, mas esses pequenos acolhimentos que nós fazemos para a criança vai fazer com que ela consiga reagir melhor nas situações, inclusive quando ela se sente, quando ela fica doente. Apareceu um gatinho aqui. Apareceu um gatinho. Opa. Quem me dá aqui? Opa. Vai lá com a sua mamãe. Vem, filha, vem, filha. Falei pra todo mundo. Oi. Oi, pessoal. Isso também é acolhimento, né? A gente pegar os bichinhos também é acolhimento. O acolhimento é importante para o sistema imunológico. O acolhimento é importante para a parte intelectual da criança. É importante para a parte emocional, né? Eu acho que de todo mundo. Existe na psicologia uma fala, né, que diz que se você não recebeu amor, você não vai conseguir dar amor, tá? Mas assim, para a mãe que pensa, né, ou que tem essa falta, ela pode treinar esse amor. Eu acho que quando a gente tem, por exemplo, um bichinho, um gatinho, um cachorro, porque aqui nós estamos rodeados, né? O cachorro tá dormindo aqui, a gatinha tá ali. Isso é um treino. A gente pode ir treinando o amor. Mesmo uma plantinha. Quando você pega uma plantinha e você começa a dar água, a tirar a folhinha seca dela, a cuidar dessa plantinha, você está treinando amor. Quando você pega um bichinho e ele vem para você e você pega esse bichinho, você está treinando amor e você está acolhendo. Você está acolhendo aquela plantinha, você está acolhendo um bichinho, e daí isso é um treino que a gente vai fazendo de amor, de a gente também, da gente aprender as formas de amar, as formas da gente acolher as crianças, né? Os nossos filhos, os bichinhos também, tá? E isso vai fortalecer, vai fazer com que essa criança tenha um emocional
forte. E quando você tem um emocional bom, você tem um sistema imunológico bom, você tem a parte intelectual, mental boa, né? Então você consegue lidar com as adversidades da vida de uma forma muito eficaz. Essa que é a importância do acolhimento. Então, se no primeiro momento você não conseguiu dar aquele olhar para o seu filho, você pode depois tentar fazer outra coisa, né? Então é esse carinho. Se você não está conseguindo, por exemplo, porque essa criança está chorando muito, então você talvez não esteja conseguindo criar uma conexão melhor com o seu bebê. E daí por isso que eu falo que começa a treinar uma massagem na criança, nessa criança que está chorando, nessa criança que sente que você está insegura, começa a treinar a massagem nela. A massagem, como é que a gente começa a treinar a massagem? É carinho. Quando a gente pega o bebê no colo e começa a fazer carinho no cabelinho, na cabecinha, no rostinho, no bracinho, isso já é uma massagem, né? Essa forma de carinho, esse alisamento, já é uma forma de massagem. E esse alisamento que a gente faz já vai criando, já vai acalmando a criança, já vai mexendo com o sistema parasimpático da criança e acalmando ela. Quando você faz isso dentro de uma rotina, e se você quiser, dentro desse acolhimento, dessa massagem, esse carinho, e você colocar óleos, começar a massagear o corpo todo dessa criança, essa criança vai se sentir segura e ela vai parar com esse choro, né? Porque o que muitas vezes a criança está sentindo é uma insegurança, que a mãe, na verdade, está passando essa insegurança porque vocês dois estão se conhecendo. E daí, enquanto vocês não se conhecem direito, existe essa insegurança. Então, quando a gente começa a fazer esse carinho, quando a gente começa a massagear a criança, aí nós temos também essa questão do acolhimento. Ela também pode, é importante que o pai participe desse acolhimento, os avós, os tios, os padrinhos, né? Todo mundo participe desse acolhimento. Mas os papéis principais, os principais que vão fazer isso é o pai e a mãe, né? Mas principalmente a mãe, que ela está mais perto da criança. E nesse acolhimento nós temos, mesmo que seja na hora do banho, mesmo que seja na hora de você alimentar, mesmo que seja num momento que você vai fazer ele dormir, né? Então, e são pequenos gestos de acolhimento para essa criança, e a importância desse acolhimento para que essa criança se desenvolva da melhor forma que ele pode, ou seja, tendo saúde. Ele vai ter saúde mental, saúde física, saúde emocional. E daí, quando a criança tem esse tipo de saúde, né, todas essas, tudo isso bem equilibrado, ele vai crescer muito bem, e como eu estava dizendo, ele vai conseguir fazer com que os obstáculos da vida dele sejam mais, de forma eficaz, ele vai conseguir superá-los, né? Então, mas muitas vezes, né, a gente tem esse obstáculo dentro da gente. Como é que eu vou superar isso, se eu tenho esse obstáculo? É um treinamento. Então, você mesmo pode estar
fazendo uma automassagem, tá? Em alguns pontos do corpo que vão estar te ajudando nesse sentido, no sentido de você se autoconhecer. É importante que a mãe preste atenção no seu corpo e saiba o que ela está conseguindo oferecer para o filho, tá? Existem alguns pontos no shiatsu, que é da acupuntura, né? Os pontos que nós chamamos de acupontos, são pontos que você pode estar massageando em você para você se acalmar, para você se sentir mais segura, tá? Então, os pontos que você vai começar, que você pode começar a fazer massagem em você, primeiro, esse ponto que a gente chama que é o VC17, que é o ponto no meio do peito, né? Então, entre os mamilos, né? Você faz uma linha reta, esse ponto aqui. Você pode ou massagear, ou então só colocar a mão aqui em cima por algum tempo, tá? Quando você estiver nervosa, quando você estiver insegura, principalmente, massageia aqui esse ponto, ou você só coloca a mão em cima, tá? Esse ponto aqui, você pode massagear uns 5 minutos, depois você pode ficar com a mão aqui em cima, tá? Se você estiver muito insegura, mãe, se a mãe estiver muito insegura, se você está começou numa gravidez e você está se sentindo insegura, massageie aqui este ponto e esse ponto, que é bem abaixo do externo, tá? Então, aqui é no começo, na boca do estômago. Você vai massagear esse ponto e esses dois aqui você vai ficar 1 minuto, né, com a mão em cima. Esses pontos, eles vão fazer um equilíbrio orgânico e um equilíbrio interno que vai fazer com que você consiga entrar em contato com você, tá? Entrar em contato com o seu corpo, vai te acalmar, tá? E você fazendo isso sempre, você vai começar a entender o que você está sentindo. Por exemplo, quando, se você já é mãe, e muitas vezes uma mãe acaba ficando muito irritada com certas situações com o bebê, então é impossível que ela faça esse acolhimento para a criança, tá? Então, no final desse dia, à noite ou durante um momento que a criança está dormindo, que você você vai fazer essa massagem nesses 2 pontos, depois você vai segurar, você vai fechar os olhos e vai ficar 1 minuto pelo menos nesses 2 pontos, respirando calmamente, tá? Aí você vai conseguir ficar no seu eixo, tá? E daí você vai conseguir fazer esse acolhimento para o seu filho. Porque não adianta aqui eu falar para você, olha, a importância do acolhimento, de que jeito que você faz o acolhimento. O acolhimento é a partir do olhar, é o toque, é você conversar, é você ouvir, né, o que a criança tem para falar. Se a mãe está insegura, se a mãe está confusa. Então, antes de eu começar a fazer o acolhimento, se eu estou numa confusão e se eu estou insegura, então eu vou me cuidar, eu vou me tratar. Eu fiz um post que está aí no Instagram, que fala sobre os exercícios de respiração, né? Esse exercício de respiração é outro exercício que você pode estar fazendo para te ajudar a ficar, a ficar no equilíbrio, tá? A você ter esse equilíbrio mental. Nós falamos muito que nós precisamos de estar com a mente e o coração conectados, tá?
quando a mente e o coração estão conectados, a gente consegue entrar em equilíbrio, que no seu equilíbrio, Voltou. que são os transtornos de o tal do TDAH, né? ou só o TDA. Essas crianças precisam de acolhimento. Então, muitas vezes o que aconteceu antes foi que nós não tivemos tempo de acolher essa criança, então hoje ela está muito agitada, ela não consegue prestar atenção nas coisas. Então, vamos acolher essa criança. Se a criança é muito agitada, vamos fazer com que essa agitação dê uma melhorada. De que forma? Vamos massagear esse pontinho aqui, né, entre as sobrancelhas, esse ponto aqui, massageando todas as noites. Massageie esse ponto aqui todas as noites, de 3 a 5 minutos antes da criança dormir, que é mesmo para fazer a criança dormir, tá? Se você fizer todos os dias essa massaginha aqui, você já vai começar a perceber que a mente da criança já vai começar a dar uma baixada, tá? Então, esse pontinho aqui para criança que tem essa agitação toda, tá? E fazer com que essa criança corra, leva no parque, deixa essa criança correr, deixa essa criança fazer com que essa energia realmente se movimente e que ela consiga fazer com que ela equilibre. Então, deixa essa criança no parque. Eu falo muito da conexão com a natureza. A criança que que tem essa agitação, ela precisa da conexão com a natureza. Então, estar junto com plantas, brincar numa árvore, pôr a mão na árvore, ou mesmo plantar, mexer com a terra, né? Mexer com a terra é uma forma da criança estar liberando essa energia que está dentro dela parada e que é muita. Ela andar descalça na terra, andar descalça na grama. Vai para a praia, a gente anda descalça mesmo, né? Então é importante que a criança tenha esse contato com a natureza, tá? E o contato seu com ela. Então, quanto mais contato com essa criança hiperativa, essa criança agitada, mais ele vai se acalmar. Essa criança, é bom sempre você fazer uma massagem dele deslizante, fazer uma chantala, mesmo que seja só nos braços ou que seja só nos ombros. Começa em algum ponto do corpo dessa criança, que aos poucos ele vai deixar você fazer a massagem, aos poucos ele vai deixar você ficar mais tempo massageando ela e ela vai ficando mais calma, né? Então, e a criança que fica muito no mundo da lua, ela precisa de chão, ela precisa vir para a terra, né? Então, fazer mesmo essa criança também ir para a terra, pôr o pé no chão, andar, né, na terra. E eu falo muito também a respeito do alimento, né? Então, a criança que está muito no mundo da lua, a gente dá muito legumes, né? Batata, cenoura, beterraba, tudo que dá debaixo da terra, a gente chama as raízes, né? Porque as raízes elas vêm debaixo da terra, então são elementos que vão fazer com que a criança volte para a terra, fique com os pés no chão. E daí ela começa a prestar mais atenção, a ter mais foco no que está aqui, à sua volta. E para a criança que é muito agitada, de cortar, diminuir ou cortar o açúcar, né? Então diminuir bastante, dar só o necessário de açúcar
e dar mais frutas para a criança, e não dar muito industrializado, né? Então diminui o açúcar e os industrializados, porque que eles têm muitos componentes que vão fazer com que a criança fique agitada, tá? E a importância do acolhimento dessas crianças. Então, a criança que é muito agitada, você devagar, aos poucos, começar a fazer uma massagem nessa criança. A criança também, que é muito dispersiva, você também fazendo a massagem, traz ela para o presente, traz ela para o aqui e agora. Então, a gente está vendo quanto que é importante essa questão do acolhimento. Acolher a criança desde pequenininha, para que no futuro ela não tenha certos incômodos, certos problemas, tá? Utilizando muito a massagem shiatsu, a massagem shantala no bebê desde cedinho, você vai ver a diferença de como essa criança vai ser no futuro, tá? O acolhimento é importante, todo tipo de acolhimento é importante, o colo, o abraço, o carinho, o olhar, o cantar, você ensinar as coisas para a criança com paciência, com carinho, com paciência, com carinho, você acolher essa criança, você cuidar dela. E se você não conseguir, você fazer os exercícios em você, para que você consiga cuidar da melhor forma do seu filho, tá bom? Eu gostaria de saber, eu estou fazendo essas lives, gente, mas eu gostaria muito de saber de vocês se é isso que vocês estão querendo saber. Coloca no direct, que eu vou estar olhando, né? Eu vou estar vendo o que vocês precisam saber, tá? Nesse sentido, das crianças, os pontos que vocês querem saber sobre uma massagem, né? Ou o que está acontecendo, que eu posso estar ajudando vocês, tá? Eu gostaria desse feedback de vocês, tá bom? Então, acho que hoje é isso. Eu espero vocês na sexta-feira, que sexta-feira eu vou fazer uma outra live. Eu já tenho um assunto para sexta-feira, mas se vocês quiserem, pode colocar, me mandar mensagem da forma que vocês acharem melhor, para a gente podendo estar ajudando vocês, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus e até!